O dono da Havan, o empresário Luciano Hang, acabou de se manifestar por meio de uma nota oficial divulgada pela assessoria dele, nada como um dia após o outro. O empresário Luciano Hang tem se dedicado nos últimos meses à família e à empresa, com foco nos clientes, colaboradores e fornecedores, que são os 3 pilares da loja Havan. Afinal de contas, sua responsabilidade é com os mais de 22 mil colaboradores. Passadas as eleições, diz Luciano Hang, e para acabar com as fake news que vêm sendo espalhadas nas redes sociais utilizando o meu nome, quero desejar ao novo governo uma ótima administração, que possamos ter paz, harmonia, felicidade e muitos empregos para todos os brasileiros. Estive na campanha em prol de um projeto a favor de um Estado menor, com menos burocracia e mais oportunidade. Meu interesse nunca foi em ser político, mas em lutar por uma causa que atenda a população. Sempre disse que posso ter concorrentes de ideias, mas jamais inimigos pessoais. Ainda mais Luciano Hang, que virou uma espécie de personagem dessa eleição por tudo que fez, por tudo que patrocinou, por toda a bronca que comprou. Ele fala aqui em fake news, mas é atribuído a ele, né, uma série de informações falsas, né? Luciano Hang apoiou o governo, inclusive nas medidas mais do que erradas, né? Medidas, eu digo assim, que trouxeram muito prejuízo para o Brasil, como a cloroquina, como remédio de Covid-19. Enfim, ele agora dá esse passo dizendo, para acabar com as fake news, eu estou aqui para dizer que boa sorte, Luiz Inácio Lula da Silva, eu só defendi uma ideia, mas eu nunca tive inimigos na minha vida. Muito obrigado por vocês terem aguardado essa oportunidade de repercutir a reunião. Uma reunião extraordinária, onde o presidente, como vocês puderam acompanhar e transmitir ao vivo, abriu a reunião falando das suas expectativas, da expectativa do povo brasileiro. Em seguida, falou o vice-presidente da República e os ministros que têm ações transversais também falaram, passando orientações de fluxo, de diretrizes, e depois foi franqueada a palavra, onde praticamente todos os ministros fizeram uso da palavra, além dos 3 líderes do governo na Câmara dos Deputados, no Senado e no Congresso também fizeram o uso da palavra, e o presidente da República, ao final, encerrou a reunião, falando do seu otimismo, da vontade e da determinação dele, que nos próximos dias ele já quer fazer agenda nos estados, fazendo entregas, ações concretas de cada pasta. Já a partir da terça-feira, nós estaremos, a Casa Civil, visitando cada ministério, para recepcionar de cada ministro, de cada ministra, a sugestão, as sugestões de prioridades e das ações que podem e devem ser tratadas como metas dos 100 dias de governo. Então, nós iremos priorizar essas ações e, portanto, dar uma sequência já de atos concretos de retomada de programas como Minha Casa Minha Vida, de ações concretas na educação, como a retomada e entrega, ainda no primeiro semestre, de escolas e creches que estão paralisadas. Como eu já havia anunciado, vamos hierarquizar pelo maior percentual de execução para o menor, para fazer com que consigamos fazer entregas o mais rápido possível. Dito isso, eu queria franquear aí 3 ou 4 perguntas e para liberá-los a vocês e a nós, para a gente poder almoçar. Oi, estão ouvindo? Boa tarde, ministro. Mariana Holanda, da Folha. Nessa semana surgiram novos casos de indícios de gelo da ministra do Turismo com a milícia do Rio de Janeiro. Eu queria saber se esse caso foi abordado na reunião de hoje, o presidente Lula falou alguma coisa sobre isso, se muda alguma coisa em relação
a posição da ministra no governo. Obrigada. Não, esse assunto não foi abordado, não tem nada relevante e substantivo que justifique qualquer preocupação neste momento do governo e, portanto, isso não está na agenda do governo. É que em 2 semanas a Casa Civil fará o levantamento em todos os ministérios das prioridades, levantando, como eu disse, os programas, ações, obras que podem ser startados imediatamente, e em 2 semanas eu vou despachar com ele, para ele bater o martelo nesse leque de prioridades, e já com um cronograma definido. Então, os prazos são muito curtos, e eu estou falando de até o final do mês, portanto, nós teremos as prioridades de governo para apresentar para a sociedade brasileira, e sobre as quais, inclusive, a Casa Civil fará o monitoramento. Então, a reunião foi nesse sentido, do presidente ouvir, praticamente todos falaram, alguns já de forma muito sucinta pelo tempo, já colocando alguns pontos relevantes da sua pasta, mas ele já pediu que já a partir de segunda, terça-feira, nessas visitas, e quem já estiver pronto possa entregar à Casa Civil as suas propostas, seus encaminhamentos, para que ele faça um ritmo, eu quero destacar isso, um ritmo acelerado de entregas e de ações de governo. Ok? Sim, o governo e a montagem do governo, no primeiro e nos outros escalões, buscam, é evidente, contemplar. E o casamento, inclusive, personificando nas mesmas pessoas 2 qualidades, capacidade técnica e capacidade de agregar política no Congresso Nacional. Então, não são composições com pessoas diferentes, são composições que buscar pessoas que reúnam as 2 qualidades. Tenham representação do peso político no Congresso e tragam consigo uma capacidade técnica de encaminhar aquilo que é pertinente à sua pasta, à área onde ele vai ser indicado. É por isso que essa composição se dará coordenada, monitorada pelo ministro Padilha e pela Casa Civil. Isso já respondi para esta área e para todas as áreas. A palavra mais utilizada nessa reunião foi transversalidade. E, portanto, o combate à fome não é de um ministério. O combate à fome é do MDA, é do Ministério da Agricultura, é do Ministério do Desenvolvimento Social, portanto, de um conjunto de ministérios que nós vamos, como eu disse a vocês, nas 2 semanas seguintes, reunir o conjunto de proposições e aquelas temáticas, como é o combate à fome, que reúne mais de um ministério, nós vamos, nas próximas semanas, botar eles juntos e afunilar um roteiro de propostas com único, porque não vai ter mais de um programa de combate à fome, só vai ter um programa, e que nós precisamos combinar as sugestões, as iniciativas de cada ministério para ter um programa único para apresentar a vocês. Não pode ser cada ministério apresentando um programa de combate à fome. O programa de combate à fome será do governo, tendo ações em alguns ministérios. Então, é esse trabalho que nós vamos estar fazendo nas próximas 2 semanas. Eu sei da ansiedade, nós passamos 4 anos sem vocês ouvirem nada de programa de governo, de política de governo, e está tudo com muita ansiedade. Mas, lembrando, hoje é apenas o 5º dia de governo, e a gente precisa, pelo menos, de dias e horas para fazer as coisas acontecerem. Que Deus nos abençoe. Obrigado. Okay.